pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro, mais uma aula online. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai trabalhar, recapitular um pouquinho sobre os cilindros, ok? Entramos na parte de geometria espacial, entramos na parte dos corpos redondos. Vimos na aula passada, né, a construção de um cilindro, beleza? Então eu tenho os dois planos ali, o plano alfa, o plano beta. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu rabiscar aqui com vocês, deixa eu puxar para cá, um segundinho. Então, olha só, eu tenho meu plano alfa, meu plano beta, desenhei aqui, ó, né, mostrei para vocês. Eu tenho aqui um círculozinho, uma circunferência, base de cima, base de baixo, e a gente fez justamente ligando, né, pontos do círculo do plano alfa com o plano beta, e construímos justamente o nosso cilindro. Vimos dois tipos de cilindro, o cilindro reto, né, botar aqui para a gente lembrar, e o cilindro oblíquo. E aí a gente pôde perceber o quê? Que no cilindro reto, quando que ele é considerado cilindro reto? Quando a altura do meu cilindro coincide justamente com quem? Com a geratriz, certo? Aqui, ó, a nossa geratriz não coincide de forma alguma com a altura deste cilindro. Então a gente sabe que o cilindro é como se fosse caidinho, né? Opa! E aí a gente sabe que esse cilindro é o quê? É um cilindro considerado oblíquo, beleza? Planifiquei para vocês, né, mostrei para vocês a construção utilizando o GeoGebra do cilindro e mostrei para vocês planificado, lembra? Na aula passada, o meu cilindrozinho de papel cinza, que eu abri para vocês, planifiquei ele e vocês mesmos concluíram que então para calcular a área, as áreas das superfícies, no caso, a área da base era um círculo, era esse círculozinho aqui. Aí você falava para mim, professora, a área de círculo, πr ao quadrado. Beleza. Para calcular a área da superfície lateral, vocês perceberam que o comprimento desse retângulo que se formava era justamente o comprimento da circunferência. Para calcular a área de um retângulo, é a base vezes a altura. No caso, então, a base, 2πr. E a altura do nosso cilindro, h. Aí eu falei, galera, se eu for dona de uma empresa que produz aquelas latinhas de lixo no formato cilíndrico, aí você falou para mim, então você quer calcular a quantidade de papel, a quantidade de material que eu preciso para construir uma latinha dessa. Aí vocês falaram, professora, basta calcular a área total. A área total seriam duas bases mais a minha área lateral, ok? Então, essas áreas aqui nós vimos na aula passada. Tranquilo? Vamos então dar continuidade do estudo do nosso cilindro. Olha só. Aqui eu deixei só registrado para vocês, tá? Que no cilindro reto, cada uma das geratrizes, que a gente sabe, é também a altura, beleza? O que não ocorre com o oblíquo, que eu já tinha comentado aqui no slide anterior. Galerinha, aqui é importante, tá? Primeiro conhecimento que você ainda não tinha. Todo plano que contenha o eixo de um cilindro reto, lembra do nosso eixinho aqui, ó, tá? Intercepta esse cilindro segundo um retângulo, beleza? E a gente vai chamar de quê? De seção meridiana deste cilindro. Como assim, professora? Você vai imaginar, galerinha, olha o que ele está desenhando aqui para vocês, que você tem seu cilindrozinho e que você está passando um plano. Imagina um queijo e você está passando um plano. Aqui, ó. E você está passando um plano, outro plano aqui verdinho, ó. Olha lá, um outro plano aqui verdinho, beleza? Dentro deste cilindro. É como se você estivesse colocando uma folha de papel, né? Interceptando o teu cilindro, de forma que contém o teu eixo. Professora, são retângulos que se formam. Exatamente. Então, quando a gente coloca o plano dentro desse cilindro, a gente tem um retângulozinho formado, onde você tem a altura, concordo? E aqui, gente, é justamente o quê? Professor, é o diâmetro da base. Então, 2 raios. Então, a nossa secção meridiana é sempre nesse formatozinho. Só ali. Quando acontecer, galera, da minha altura, vou mostrar aqui para vocês, da altura que formou, tá? Aqui é o diâmetro da base. Quando a minha altura for igualzinha ao diâmetro, você concorda que esse pedaço de papel passa a ser então o quê? Não mais um retângulo, passa a ser um
quadradinho, beleza? Se for um quadrado, galera, ou seja, se a altura coincidir com o diâmetro, esse cilindro vai receber um nome especial, tá? O nome do cilindro vai ser justamente quem? Cilindro equilátero, beleza? Então vamos ver agora a aplicação disso, galerinha. Para um exemplo, né? Olha só, eu quero que você obtenha, já que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, com área total, área lateral, área da base. Olha só, eu quero que você obtenha, então, a área total de um cilindro reto que tem 5 centímetros de altura. Beleza, prof. Então, a altura, H, 5 centímetros, ok? Sabendo-se que uma de suas secções meridianas tem 26 centímetros de perímetro. Calma aí, prof. A gente acabou de falar que a secção meridiana é justamente, pessoal, olha lá, só um minutinho, o retângulo que se forma aqui, ó, onde aqui é a altura e aqui é o nosso diâmetro, ok? Ele falou que o cilindro, por acaso, é um cilindro equilátero? Não, prof. Não falou nada disso. Então, eu não posso afirmar que a altura coincide com o diâmetro. Não posso falar isso. Mas ele me deu dizendo que o perímetro dessa secção... Calma aí, prof. Perímetro é a soma dos lados dessa secção. Ué, professor, então é H mais H, 2Hs, ok? Mais 2R mais 2R, 4R. Isso aqui é o perímetro, que ele falou que vale quanto? 26. Só que eu já sei que a altura desse meu cilindro vale 5. Então, você concorda que 2 vezes 5, 10. Então, eu sei que 10 mais 4Rs é igual a 26. Então, na verdade, eu sei que 4 raios é igual a 26 menos 10, 16. Então, eu concluo que o raio, na verdade, vale quanto? 4. Prof, se eu tenho raio e tenho altura, eu consigo calcular tudo o que eu quiser desse meu cilindro. Por quê? Porque ele está me pedindo a área total. A área total, eu sei que esse cilindro tem 2 bases. São 2 áreas de base, mais a área lateral. Prof, então é 2 vezes área de um círculo, πr ao quadrado, mais a área lateral. Lembra que a área lateral, galerinha? Quando eu abro o meu cilindro, planifico o meu cilindro, eu tenho o comprimento da circunferência aqui e tenho a altura do meu cilindro aqui. Então, a área lateral é 2πrh. Pronto, você tem o raio e você tem a altura. Então, agora, ó, vamos substituir 2π. O raio eu sei que vale quanto? 4. 4 ao quadrado. Então, 2π vezes o raio vezes a altura, que vale 5. Prof, 16 vezes 2, 32π. Tudo bem? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. 5 vezes 8, né? Prof, então 40 mais 32, 40π mais 32π, 72π centímetros quadrados. Se eu quiser um valor aproximado, pessoal, eu teria que colocar o valor que eu quero que você considere para π. Ah, então vai ter exercício que eu vou colocar assim, use π como 3,14. Vai ter exercício que eu vou falar, use π como 3,1. Ou então, sei lá, use π como 3. Então, eu vou ficar brincando com vocês, ok? Cada exercício vai te dizer o valor de π. Se ele não falar absolutamente nada, professora, você vai deixar em função de π. Tranquilo? Vamos continuar. Mais um exemplo. Pintei toda a superfície de um objeto que tem a forma de um cilindro equilátero. Opa! Então, agora vamos... Olha a ideia que ele está falando. Eu tenho um cilindro equilátero. O que eu sei do meu cilindro equilátero? Que na minha secção, na verdade, meridiana, eu sei que a altura vai coincidir justamente com o diâmetro. Toda vez que o cilindro for equilátero, isso vai ser verdadeiro. Ok? Beleza, prof, tranquilo. Aí ele vira para você e fala assim, eu gastei 5 ml de tinta para pintar uma de suas bases. Então, para pintar minha basezinha, que eu sei que é quem, gente? Que é um círculo, eu gastei, então, 5 ml, ok? A pergunta dele é, qual foi o volume total de tinta que eu gastei, então? Aí você fala, calma aí, professora, vamos lá. Para pintar a base, então, a área que eu utilizei aqui é a área de um círculo, πr ao quadrado. Então, para pintar isso aqui, eu gastei 5 ml, certo? Se eu for pensar, então, em pintar toda a superfície,
Professor, eu estou pensando então na área total. Exatamente. A área total é o quê? Duas bases, 2πr ao quadrado, beleza? Mais a lateral, 2πrh. Só que esse cilindro, a gente sabe que é equilátero. Então, a gente sabe que H equivale a 2 raios. Calma aí, prof. Então, eu tenho 2πr ao quadrado, acompanha comigo, gente, mais 2πr vezes 2r. Ué, então isso aqui vai dar o quê, gente? 2 vezes 2, 4. Π, r vezes r, r ao quadrado. Acompanha comigo. Quanto é 2πr ao quadrado com mais 4πr ao quadrado? Ué, prof, 2 bananas mais 4 bananas, 6 bananas. Então, isso aqui, ó, vai ser minha área total, certo? Se eu sei que para pintar uma basezinha, que é πr ao quadrado de área, eu gasto 5 ml, ah, professor, então calma aí. Então, para eu pintar 6 πr ao quadrado, adivinha quanto vai ser? Ah, não, gente, fácil demais, prof. 5 vezes 6 dá quanto? Ou então, se você ainda quiser olhar, ó, olha só. Eu tenho 6, ó, que multiplica πr ao quadrado, certo? Você sabe que para pintar πr ao quadrado, eu gastei quanto? 5 ml. Então, quanto vai dar 5 vezes 6? Ah, prof, 30 ml. Beleza? Todo mundo comigo numa boa? Sim, sim, sim? Belezinha, prof. Vamos seguir, então. A gente recapitulou, então, a ideia da área. Você aprendeu hoje que quando eu falar para vocês, né, quando o exercício proporcionar para vocês, dizendo que o cilindro é um cilindro equilátero, a minha secção meridiana, eu já sei que é justamente um quadradinho, onde a altura coincide com o diâmetro. Agora vamos pensar no volume do cilindro. Por quê? Porque toda vez que a gente estava trabalhando, né, com áreas, né, dos prismas, das pirâmides, em seguida nós fomos ver as capacidades de cada prisma, de cada pirâmide, fomos trabalhar com o quê? Com a ideia do volume. Então vamos fazer a mesma coisa agora com o nosso cilindro. Olha só, botei um textinho aqui bem bacaninha para vocês. Você deve ter notado que um prisma e um cilindro têm formatos semelhantes. Podemos dizer, de forma intuitiva, que o cilindro é um prisma redondo. Gente, isso aqui assim, é só uma forma intuitiva, tá? Esse fato pode ser interpretado matematicamente. Acompanha comigo, galera. Vamos voltar lá para o 9º ano. Suponha que as bases de um prisma sejam polígonos regulares. Então, um quadrado, um hexágono. Se o número de lados das bases for crescendo infinitamente, vocês concordam que vai ficar cada vez mais próximo, gente, da circunferência, do círculozinho que está em volta? Aí você fala, eita, é verdade. Assim, quando o número de lados do polígono tender a infinito, gente, ele se transforma num círculo. E aí, no caso do prisma, que tem como base um polígono, ele se transformaria então num cilindro circular. Por isso que a gente está brincando como se fosse um prisma redondo. Então, professor, por que você está forçando essa ideia? Para te mostrar o seguinte, como que você calculava o volume, galera, de um prisma? Aí você fala, professor, a gente aprendeu na primeira série que o volume do prisma era o quê? Era a área da base vezes a altura do prisma. O que vai acontecer aqui? O volume do nosso cilindro é justamente a área da base vezes a altura dele. Mas a área da base é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura dele. Você acabou de concluir, então, como que eu calculo o volume de um cilindro. Beleza? Nossa, prof, só isso então? Gente, vamos seguir? Olha aqui, vamos exemplificar então. Já que a gente entendeu agora, então agora você já sabe calcular as áreas das superfícies de um cilindro e você agora já sabe calcular o volume deste cilindro. Um tambor tem a forma de um cilindro reto. Então, professora, como se fosse um cilindrozinho aqui, ó. Um tambor tem a forma de um cilindro reto. Seu raio interno mede 40 centímetros. Então, ele está falando que o meu raiozinho... Nossa, mas a minha caneta está demais aqui, hein? Eu estou escrevendo tudo torto. Perdão, galera. E uma altura de 80 centímetros. Tudo bem? Qual é a sua capacidade em litros? Galera, aqui a gente vai relembrar outras coisinhas além apenas do que você acabou de aprender sobre volume. Professor, eu já sei que o volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, eu já sei que o volume vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Isso aqui eu já sei. Então, o volume vai ser π vezes 1600, beleza?
vezes a altura, que é 80. Até aí tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Aí você fala, tranquilo, professor, até aqui tudo bem. Quando você faz, galerinha, multiplica 1.600, pode fazer na sua calculadora bonitinho, 1.600 multiplicado por 80, aí você fala, professora, vai dar 128 mil. O quê? Pi. O quê? Centímetros cúbicos. Estamos trabalhando com volume. Por que eu estou falando que aqui a gente vai relembrar outras coisinhas da primeira série? Quando a gente está trabalhando, galerinha, com capacidade, vocês trabalham geralmente com o quê? Com litro, certo? Com ml. Beleza? Aí você fala, professor, é verdade. Aí o que a gente tem que lembrar? Que 1 litro, galera, era equivalente a 1 decímetro cúbico. E 1 mililitro é equivalente ao quê? A 1 centímetro cúbico. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque isso aqui, então, eu posso dizer que seria equivalente a 128, aqui, ó, 1, 2, 3, pi, o que, gente? Mililitros, certo? Mas calma aí, professor, eu sei que 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, professor, eu sei muito bem que eu posso escrever isso aqui como sendo 128, ó, divide por 1.000, galerinha. Pi, o quê? Litros. Concordam comigo? Se por acaso, pessoal, eu falar para você, para ter um valor aproximado, vamos então multiplicar isso aqui por 3,14? Vamos substituir o π por 3,14. Prof, se eu substituir 3 por 3,14, eu vou ter 128 vezes 3,14 litros. Faz isso aí, galerinha, vai dar 401,92 o quê? Litros. Prof, então eu posso dizer que é aproximadamente 402 litros. Tranquilo, todo mundo? Preciso que vocês relembrem, retomem isso aqui, tá? As transformações, só que de capacidade. Vamos seguir? Mais um exemplozinho aqui, acho bem interessante. Imagina que você tem uma lata de atum e imagina que você tem, na verdade, uma latinha de Nescau. Olha o que ele fala, que eu quero que você perceba. Se eu dobrar o raio da base de um cilindro, mas ao mesmo tempo reduzir a metade a altura desse cilindro reto, o que vai acontecer com a área lateral e com o volume? Vamos lá? Olha só. Eu estou pegando então essa latinha aqui de Nescau, que tem um raiozinho, vou botar aqui, ó, R, e tem uma altura, eu vou chamar de H, ok? Hzão. Ele está falando que eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar o raio da base. Então, calma aí. Esse carinha aqui agora, que eu dobrei o raio da base, ele na verdade, que seria o meu Rzão, eu vou chamar de 2Rzinho. Beleza? E o que eu fiz com a altura? Eu peguei essa altura, que era o meu Hzão, e dividi o quê? Pela metade. E ele quer saber o que vai acontecer com a área, com a nova área e com o novo volume. Calma aí, prof. Vamos lá. Vamos chamar de cilindro 1 e vamos chamar de cilindro 2. O meu cilindro 1 teria a área lateral, gente, ó, 2πrzinho, Hzão, ok? O volume, área da base, πrzinho ao quadrado, vezes altura. Isso aqui tudo é do meu cilindro 1. Professora, o meu cilindro 2, ó, a área lateral vai ser 2π. Qual é o valor do Rzinho mesmo? 2Rzinho aqui, né? Do raio. Vezes qual é o valor da altura? Hzão pela metade. Galera, simplifica. O que você vai chegar aqui? 2πrzinho, Hzão. Aconteceu alguma coisa com a área lateral quando eu dobrei o raio e peguei a metade da altura, reduzi a altura pela metade? Não, professora, deu a mesma quantidade. Então, a área não sofreu nada de diferente. Agora vamos ver o volume? O volume seria a área da base, π, vezes o meu raio, que é 2Rzinho ao quadrado, vezes quem? A altura, que é Hzão sobre 2. Calma aí, prof. 2Rzinhos ao quadrado vai ficar 4π Rzinho ao quadrado vezes Hzão sobre 2. Simplifica, vai sobrar 2π Rzinho ao quadrado, o quê? H. O que aconteceu de diferente agora? O que é, né? Qual é a relação que eu posso dizer aqui? Ué, professora, isso aqui, ó, é justamente o volume do meu cilindro 1. E o que aconteceu então? Ficou o dobro. Então você acaba de concluir o seguinte, gente, que a área lateral permanece a mesma, mas o volume
ele dobra. Tudo bem? Tranquilo? Fala, prof, estou adorando trabalhar com cilindros. Olha o que eu proponho para vocês agora, tá, gente? Eu quero que vocês resolvam esses 3 exercícios. Para quê? Para fixar justamente a ideia. Área da base, área lateral, área total e hoje o que você aprendeu sobre volume. Tranquilo? Coloquei o gabarito. Um beijo grande e até a próxima, galerinha. As questões aqui, ó. Então você pode brincar aí e verificar se está acertando. E na próxima aula a gente comenta sobre esses exercícios